Fala Disnéfilos, tudo bem? Bom, se você está assistindo esse vídeo, você é um membro de Disnéfilos e eu preciso mais uma vez te agradecer por fazer parte desse grupo aqui de membros de Disnéfilos. Pedir para que você fique comigo para você acompanhar as próximas críticas exclusivas para vocês que eu estou preparando. Como eu já mencionei no vídeo de Peter Pan, vem aí toda a franquia de Tinkerbell também. As animações de A Pequena Sereia também vou fazer crítica aqui para os membros exclusiva para vocês, tá? E os dois live actions quando chegarem, as próximas produções novas da Disney. Então fica aqui comigo no clube de membros para você receber esses vídeos quando chegarem, tá? Hoje o nosso comentário é sobre Return to Neverland, ou Peter Pan, De Volta à Terra do Nunca. Filme de 2002, da Disney Toon Studios, dirigido por Donovan Cook e Robin Budd. O Donovan, que inclusive é um dos diretores de Mickey, Donald, Pateta e os Três Mosqueteiros, uma animação que eu adoro, vocês já devem saber, uma das animações da Disney Toon que é uma das minhas favoritas, né? O Andy, agora adulta, tenta passar a seus filhos a esperança de um mundo melhor, contando para eles as mágicas experiências pelas quais passou na Terra do Nunca ao lado de Peter Pan. Entre os filhos de Wendy está Jane, de 12 anos, que não acredita nas aventuras, até que ressurge o Capitão Gancho, que sequestra Jane e a leva para a Terra do Nunca, na intenção de usá-la em seu mais novo plano para capturar Peter Pan. Apesar de ser um fã incondicional de As Aventuras de Peter Pan, eu não tive muito contato com Peter Pan de Volta para a Terra do Nunca na minha infância. Eu assisti algumas poucas vezes, tenho boas recordações do filme, mas depois de jovem eu nunca mais tive contato com essa animação. Revisitar essa animação foi uma experiência muito boa, eu já tinha feito isso há uns anos atrás, uns meses atrás talvez, né? E tinha notado que é uma boa animação e tinha gostado muito, e agora, mais uma vez, eu tive boas lembranças. Eu confesso pra vocês que reassistir de novo foi até melhor do que reassistir a última vez que eu tinha visto, sabe? Parece que quanto mais eu vejo essa animação, mais eu crio um certo apreço pelos pontos positivos que Peter Pan de Volta à Terra do Nunca tem. Eu colocaria essa animação, sem sombra de dúvidas, no mesmo balaio, no mesmo status das melhores sequências da Disney Toon, né? E aqui eu vou citar como exemplos os de sempre, né? O Rei Leão 2, Cinderela 3, Mickey, Donald, Pateta e os Três Mosqueteiros, que eu já até falei nesse vídeo, né? São animações que você nota que existe um carinho, existe um cuidado e existem boas ideias na mente dos realizadores, sabe? Existia alguma coisa boa ali que, se fosse feita com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de investimento, principalmente para serem lançados nos cinemas, por exemplo, com certeza poderiam render animações muito melhores até do que elas são. Já são boas animações, já existem as boas ideias ali, né? Mas as boas ideias acabam se misturando com alguns erros que, por causa da pressa ou da falta de experiência e investimento, né, acabam acontecendo, né? Alguns erros acabam se misturando a essas boas ideias, né? Mas ainda assim a gente tem que ressaltar os pontos positivos de uma produção como essa. Eu sempre ressalto os pontos positivos e é por isso que eu gostei demais de Peter Pan de Volta à Terra do Nunca. O filme estabelece a sua narrativa ali, num contexto da Segunda Guerra Mundial, o que eu já achei uma ideia genial que até poderia ser um pouco melhor explorada, né? O filme até tenta fazer disso um diálogo durante o desenvolvimento da jornada da Jane, a filha da Wendy, que acaba indo para a Terra do Nunca agora, né? Mas o filme poderia fazer essa jornada, trazer essa mensagem um pouco mais profundamente, um pouco até de maneira mais clara dentro dessa jornada, né? Por mais que a contextualização ali na Segunda Guerra seja bem feita e o drama que a personagem passa e os traumas que ela acaba vivendo sejam bem apresentados nos primeiros minutos ali do filme, de maneira inclusive surpreendente, o que me faz gostar ainda mais dessa produção, né? Que início forte que a produção tem. Mais pra frente parece que essa mensagem e esses dramas vão perdendo força e o filme esquece sobre o que ele se trata, sabe? Se o filme trouxesse isso um pouco mais profundamente na trama, com certeza faria dessa animação uma das mais relevantes dentre as produzidas pela Disney Toon. Uma boa ideia que acaba se perdendo durante o desenvolvimento, mas que merece ser valorizado porque realmente é muito boa a ideia, né? E eu gosto bastante da Jane, né? Acho que dentro da franquia Peter Pan, entre a produção clássica e essa nova animação, era uma das melhores personagens, sabe? Não no quesito carisma, mas até no quesito desenvolvimento, né? Por mais que os personagens da animação tenham ali as suas características bem desenhadas, né? Inclusive são personagens icônicos, né? A Jane, ela tem um pouco mais de curvas dramáticas, sabe? Ela tem um desenvolvimento um pouco melhor de problemas, de dramas, e isso eu gostei. Isso é um ponto que eu preciso ressaltar. É uma das melhores personagens da franquia como um todo, apesar de, obviamente, não ser uma das mais carismáticas. Muito pelo contrário. Comparada com a Wendy, ela não tem carisma nenhum. Ela tem uma personagem meio chata de vez em quando, né? Mas é uma boa personagem. Uma personagem que tem falhas, que tem erros,
erros, que tem problemas, que precisa vencer alguns desafios. Isso é um ponto positivíssimo. Tecnicamente eu também gosto bastante de como a animação é realizada, né? A gente tem alguns traumas em algumas animações da Disney Toon, onde você vai comparar a animação original com a sequência e existe um abismo de qualidade entre as animações. Eu tô falando da animação mesmo, sabe? Traços mal feitos, a colorização ridícula, sabe? O desenho parece que é apressado, feito por alguém que nem sabia desenhar. Agora a gente tem algumas animações onde existe um cuidado, um primor técnico um pouco maior, e com certeza Peter Pan de Volta à Terra do Nunca é um exemplo disso, sabe? É uma animação agradável visualmente, né? Existe bastante uso de 3D, inclusive, mas é um 3D bem realizado. A mescla desse 3D com o que é 2D também é muito bem feita. Os traços dos personagens 2D são bem desenhados. Você nota um respeito àquilo que tinha sido estabelecido na animação clássica, né? Então são os mesmos personagens, os mesmos traços, não existe uma mudança drástica, né, nos traços de um personagem para outro. Então, tecnicamente é uma animação bela, muito primorosa visualmente, extremamente bem realizada, que merece destaque por causa disso. Meu único problema com Peter Pan de Volta à Terra do Nunca é como ela desenvolve as principais problemáticas do filme e alguns pequenos pontos na narrativa, né? Quando você pega o resgate de alguns personagens, né, levando em consideração o final do primeiro filme e o início desse, algumas conexões são mal feitas, sabe? É óbvio que existe um abismo entre as duas histórias, né? Eu não falo nem entre quando uma animação foi feita e a outra depois, né? Uma é de 53, a outra de 2002, não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando mais a respeito da continuidade das histórias dentro de si, mas existe um abismo temporal também, porque o Andy já é adulto e já tem uma filha, né? Então você pode até imaginar que, beleza, o Capitão Gancho tinha fugido do crocodilo, mas nesse meio tempo ele conseguiu se livrar do crocodilo, recuperar o seu navio, né? E sequestrar a Jane, né? É uma coisa de se imaginar, né? Poderia o filme contar pra gente como isso se deu, né? Como é que ele recuperou o navio, como é que ele se livrou do crocodilo. O filme simplesmente passa por cima disso, né? Mas pelo menos o filme não ignora que ele passa por cima disso, sabe? O filme menciona em alguns momentos que algumas coisas podem ter acontecido entre os dois filmes, e isso eu acho um ponto positivo, né? O roteiro, pelo menos, é atencioso com os fãs nesse tipo de questão, né? E na hora de desenvolver a sua trama, o filme também peca em algumas coisas, né? Por exemplo, não tendo mais o crocodilo, o filme cria um polvo do nada, né? Não precisava, poderia ter o crocodilo de novo, já que eles resgataram os personagens, poderia resgatar o crocodilo também, né? A inclusão do polvo é só uma tentativa de ter outro personagem igual ao crocodilo para pertencer à mesma franquia, para agradar os fãs, as crianças, mas não funciona tão bem. Tem zero carisma esse povo, comparado com o carisma que tem o crocodilo, então não funcionou definitivamente. Para mim é uma ideia que não precisava, sabe? E no próprio desenvolvimento da trama, né? Você tem ali a própria problemática que envolve a Wendy, os meninos perdidos, o Peter Pan e a Sininho, né? O filme tenta repetir algumas coisas que são feitas na animação clássica, mas que não tem o mesmo efeito aqui dentro, sabe? Depois você tem uma trama ainda mais forte envolvendo a Sininho e a Jane, onde a Jane não acredita em fadas e a Sininho acaba ficando adoecida por causa disso. Não funciona muito bem, é um grande furo na trama, porque como é que uma pessoa não vai acreditar numa coisa que ela tá vendo, sabe? Por exemplo, tem uma garrafa aqui, ó. Mesma coisa que eu tá segurando essa garrafa e falar, eu não acredito que essa garrafa é real, sabe? É tipo um terraplanismo, né? Não tem como não acreditar, sabe? É óbvio que isso aqui é uma garrafa, é óbvio que a Terra é redonda, é óbvio que as fadas são reais no universo da Jane, né? Então fica meio problemático ela não acreditar em fadas dentro desse contexto, sabe? Então por isso que eu falo que faltou um pouco mais de investimento, sabe? Com um pouco mais de tempo, esses tipos de problemas poderiam ser sanados, sabe? O filme seria ainda melhor do que ele já é. Um desenvolvimento melhor dos dramas e dessa personagem que é excepcional, poderia ser um pouco mais carismática que a Jane, um desenvolvimento melhor da narrativa, e teríamos aqui um filme excepcional. Mas apesar dos erros, Peter Pan de Volta à Terra do Nunca é uma boa animação, uma das melhores da Disney Toon, e por isso para esse filme eu dou uma nota 6. Comenta aqui embaixo o que você acha de Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, se você concorda comigo, se você discorda, tá bom? Eu sempre leio os comentários de vocês. Aqui, como vocês são membros do canal, a gente tem essa troca um pouco mais próxima, então comentem aqui, tá bom? E é isso. Muito obrigado a você que é membro do canal, que assistiu a mais esse vídeo até o final, e até a próxima. Falou!